Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. É o momento de deixarmos Deus nos falar. Liturgia das celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia da Palavra, 14 de junho de 2020, domingo da 11ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o Glória, o Creio, terceira semana do Saltério. Antífona da entrada. Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo, tende compaixão de mim e atendei-me. Vós sois meu protetor, não me deixeis, não me abandoneis. Ó Deus, meu Salvador. Salmo 26, versículos 7 e 9. Oração do dia. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós. Sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 19, versículos do 2º ao 6a. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: assim deverá falar a casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 100, versículos do 2º ao 3º, o 5º e o refrão 3º C. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Repitamos: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom, Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Repitamos: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos do 6 ao 11. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora estamos já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O reino do céu está perto, convertei-vos, irmãos, é preciso, crede todos no Evangelho. Crede todos no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 36 até o capítulo 10, versículo 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Liturgia comentada é uma reflexão, uma espécie de homilia de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Mateus, capítulo 9, versículo 36, até o capítulo 10, versículo 8. Vai longe o tempo em que Deus era apresentado como um ser ameaçador. Papai do céu não gosta de menino que faz coisa feia. Alguém resolveu ler o Evangelho e viu que o pai recebe o filho pródigo com beijos e anéis e música e churrasco. E descobriu que o pastor abandona 99 ovelhas no deserto para recuperar a 100ª perdida no atoleiro. E viu, surpreso, que o pai entregava à morte o próprio filho para nos salvar do caos eterno. Este evangelho confirma para nós que, desde a encarnação, Deus tem entranhas de misericórdia, sente um frio na barriga diante do abandono de seu povo, derrama a taça de seu sangue para que todos tenham vida. Herbert Roche comenta esta passagem. A multidão se espanta, se entusiasma, se apressa para ver e para ouvir, mas não sabe que Jesus está ali por causa dela. Ela se mostra cansada e abatida, como ovelhas que não têm pastor.
O sofrimento físico e material desses errantes, que se prendem aos passos de Jesus, é para ele o sinal de um sofrimento ainda mais profundo. Ele revela o estado de abandono em que se encontra o povo de Deus, a casa de Israel, privada de verdadeiros pastores. Esta imagem retomada e desenvolvida pelo quarto evangelho, conforme está em João, capítulo 10, seguramente é inspirada pelo Antigo Testamento. Já se encontra no livro dos Números, quando Moisés estabelece Josué como seu sucessor, a fim de que a Assembleia de Israel não seja como ovelhas que não têm pastor. Números 27, versículo 17. Assim, a compaixão de Jesus pelas multidões não é inspirada apenas por uma piedade humanitária, mas se identifica com a misericórdia de Deus para com o seu povo, em favor do qual se manifesta agora a suprema compaixão pela vinda do Messias. Como está em Lucas, capítulo 1, versículo 78. As entranhas de misericórdia de nosso Deus se emocionaram, declara o cântico de Zacarias. Esta evocação profética e messiânica chama por outra, a da colheita, frequentemente empregada pelo Antigo Testamento para descrever a vinda do dia do Eterno e seu julgamento, conforme está em Isaías, capítulo 9, versículo 2, Jeremias 51, versículo 33, Joel, capítulo 3, versículo 13. Também João Batista compara o Messias a um ceifador que recolhe seu trigo nos celeiros, conforme está em Mateus, capítulo 3, versículo 12, e as parábolas do capítulo 13, que nos mostram que também Jesus identificou o tempo da colheita como ou com o fim do mundo e a chegada do reino. É para não deixar que a colheita se perca que Jesus convoca e envia seus apóstolos. Iremos nós. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Se pai e mãe se abandonam, acolhe-me, Senhor. Salmo 27, versículo 10. Vamos ao santo do dia agora? É o santo do dia. Mas antes eu quero dizer que este vídeo está no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Podem utilizar à vontade, livremente, porque foi Jesus quem mandou. Está até hoje no Evangelho. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. O texto que eu vou ler a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor. Ele escreve para o site a12.com. 14 de junho é dia de Santa Iolanda da Polônia. Iolanda nasceu no ano de 1235. Era filha do rei da Hungria, que era da Ordem Terceira de São Francisco. Além disso, era sobrinha de Santa Isabel da Hungria, também da Ordem Terceira. Iolanda foi educada desde muito pequena pela irmã. Por tradição familiar e social da época, Iolanda deveria se casar com alguém da terra e escolheu Boleslau, o duque de Kalisz, conhecido como o Pio. Foi uma época de muita alegria para o povo polonês, que viu em Iolanda uma pessoa profundamente bondosa, justa e caridosa. Iolanda tinha então 3 filhas, das quais 2 se casaram e uma terceira retirou-se para o convento das Clarissas. Iolanda e sua irmã, quando ficaram viúvas, resolveram entrar também para a vida religiosa. As 3 damas cristãs viveram muitos anos em um mosteiro de Clarissas, fazendo do silêncio do claustro o terreno para um fecundo período de meditação e oração. Quando sua irmã morreu, em 1292, Iolanda mudou de mosteiro. No novo lar, ela foi superiora e aí mesmo faleceu no dia 14 de junho de 1298. Reflexão. É na Polônia que sobrevive a devoção
a esta santa, cujo nome parece ser uma palavra de origem grega, que significa flor de violeta. Humilde e piedosa Yolanda é um exemplo de mulher dedicada em fazer conhecido o nome de Jesus. Em toda sua vida sempre colocou em primeiro lugar os mais abandonados e, como Clarissa, passou a vida em oração pela santificação da humanidade. Sejamos nós também, hoje, apóstolos da oração e da meditação da palavra de Deus. Oração. Rezemos. Senhor Pai de bondade, a exemplo de Santa Yolanda, colocai a humildade em meu coração, que eu saiba silenciar para melhor ouvir vossa voz. Fazei que saiba me colocar humildemente diante do crucificado, para que ele me faça compreender o que fez por mim e continua a fazer na Eucaristia, que eu saiba contemplar silenciosamente a cruz, para que o Espírito pouco a pouco me faça descobrir a verdadeira essência do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, traduzindo para o português, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Creia, acredite, peça e você vai receber. Vai receber, mas no tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Então, Deus não é como nós queremos que Ele seja. Nós é que temos que ser como Ele quer que nós sejamos. Nós temos que nos conformar com Deus. Temos mais uma outra expressão. Maranatá. É do dialeto de Jesus, o aramaico, e significa vinde, Senhor Jesus. Esse texto foi dito por São Paulo. Essa frase, vinde, Senhor Jesus. São Paulo, clamando pela volta de Jesus. Um dia ele vai voltar. E nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus e acreditar que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, na volta de Jesus. Se estivermos mortos, ele vai nos ressuscitar e nos dará a glória eterna, o paraíso eterno, a felicidade eterna. Se estivermos vivos, também ele vai nos julgar e nos dar o paraíso. Shalom, a paz!